Glória a Deus, irmãos. Que nós possamos continuar crendo, naquilo que Deus tem falado conosco. Que às vezes nós acreditamos em muitas coisas, esquecemos de acreditar na coisa mais essencial, É que na palavra dele. Hoje eu quero trazer uma palavra com os irmãos. É o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hoje nós vamos trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje pela tarde, eu vou ser sincero para os irmãos, eu não tinha preparado nada, o pastor Beto deve ir lá, vai pregar, Tem coisinha lá, eu jogo para cima do Silvio. Aí quando eu vi o pastor Beto aqui, opa, então deu certo a estratégia. Mas só que antes, Deus já tinha, lá no meu quarto, Deus já tinha falado sobre essa passagem bíblica, Tinha colocado ela dentro do meu coração, eu comecei a pensar um pouquinho sobre ela, aí abri minha Bíblia, comecei a ler um pouquinho sobre ela. Aí Deus colocou algo que nós queremos hoje passar para os irmãos, queremos compartilhar com os irmãos, porque a mensagem de Deus é o seguinte: você recebe ela e compartilha ela, Você não é carteiro. Tem pregador que é carteiro, irmão? Só quer mandar a mensagem, mas ele tem que receber a mensagem e compartilhar. Nós somos apenas aqueles que compartilham. Não tem negócio lá no Facebook? Lá no Facebook, Instagram, outras coisas mais aí, que você vai lá e compartilha aquela mensagem que você gostou, aquilo impactou, você vai chamar a compartilhar. Então nós somos isso aqui, nós compartilhamos a mensagem. Então vamos lá? Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, e vamos ler até o versículo 3. Apenas 3 versículos, então queremos falar um pouquinho sobre esses 3 versículos hoje. Diz assim, queridos: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Hoje queremos falar sobre esse Jesus, Esse é o autor e consumador da nossa fé. Geralmente, todos nós que se nós não gostamos de esporte, mas sempre a gente tem uma quedinha, todo mundo tem uma quedinha para esporte. Talvez não seja futebol, talvez não seja o vôlei, mas seja qualquer esporte possível, a gente vai ter de alguma forma uma queda. O ser humano nasceu para ser esportista, Às vezes não entende muita coisa, Ou talvez como eu, assim, que hoje em dia não posso mais nem pensar em jogar bola, porque se eu jogar bola, irmãos, daqui 2 minutinhos eu estou pedindo substituição, Aí não tem mais jeito, não tem jeito. Ou melhor, 2 minutos torcendo até meio ousado, é menos um pouquinho. Aí olha só. Rapaz, depois, irmão Leandro, a gente vai ter que conversar para que o senhor possa me dar um pouquinho desse negócio, desse chazinho aí, porque eu estou precisando dele. Estou com 55, não estou aguentando mais nada mais. Bom, geralmente, o esporte, eu creio que a ideia do autor aqui aos Hebreus era ditando justamente sobre isso, Porque o povo antigo, eles eram muito voltados para a área esportiva. E aqui ele começa a falar sobre coisas que têm muito a ver conosco. Primeiramente, sobre questão de uma grande testemunha. Ele é rodeado de pessoas que testemunhava, e sabe que testemunha
não é? Ele tem que ver, né, para poder testemunhar. Muitas pessoas vão lá e falam coisas que nunca viram. E o autor aqui, ele começa a dizer algo para a igreja lá em Jerusalém, justamente sobre algo que as pessoas viram, e eles devem se rodear com essas pessoas. Geralmente, quando as pessoas se apaixonam por esporte, né, por exemplo, a garotada hoje, o que eles fazem? Eles jogam bola porque pensam lá no Pelé, que já faleceu, pensam no Romário, que fez aquela Copa do Mundo de 94 brilhante, pensam no Zico, no Roberto, que também já faleceu. Então, eles têm sempre, eles extraem algo, eles veem alguém fazendo algo extraordinário e querem fazer o mesmo. E aí isso estimula eles ficam animados, aqueles ficam animados e estimulados também a fazer o mesmo, e acaba que muitos deles, né, a gente tem testemunha disso, que eles crescem, né, e de repente eles estão jogando com o seu próprio, aquele que dizemos entre aspas, os seus ídolos. E agora, o autor aos Hebreus, ele fala de testemunho, e as testemunhas aqui que o autor aos Hebreus, ele está notificando aqui que devemos nos odiar, é justamente o do capítulo 11 de Hebreus. Pessoas que viram, pessoas que provaram, pessoas que testemunharam a ação direta de Deus, o poder de Deus na vida deles. Porque a gente, na verdade, fica só enfeito de história. Quer ver uma coisa interessante que eu vi na Bíblia uma vez, e isso me chamou muita atenção? É que Marta, Maria e Lázaro eram amiguíssimos de Jesus. É isso mesmo? Era um amigo de Jesus. E de repente, Lázaro, ele cai em enfermidade. Aí manda um recado para Jesus, dizendo que Lázaro estava numa enfermidade quase à morte. E Jesus disse, não, essa enfermidade é para a glória de Deus. Aí quando Jesus chega em Betânia, já 4 dias que Lázaro já estava sepultado, né? Então, ele chega e aí Marta interpela ele, se eu tivesse o senhor vindo aqui, o meu irmão teria morrido. Aí Jesus fala assim, não, é a ressurreição da vida, minha querida amiga Marta. Eu sei que o senhor naquele dia vai ressuscitar. Ela estava contando de coisas que vão acontecer, mas Jesus queria fazer aquilo no momento. E Marta não entendeu. Aí quando ele chega lá próximo, aonde Lázaro estava morto, Maria, ela entende isso, então ela adora ao Senhor, e ele disse, eu não te disse, Maria, que se você crer, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Sabe que esse texto, essa história me ensinou para mim, amados, é que às vezes nós vivemos somente por história de pessoas. O irmão fulano, ele contou o testemunho que Deus fez algo extraordinário. Eu estava na igreja e vi Deus fazendo um milagre na vida de alguém, mas eu só conto a história dos outros. E Jesus queria agora que Lázaro, que Marta e que Maria, que era amigo deles, não contasse mais a história dos outros. Outra vez alguém perguntasse para Lázaro assim, você conhece Jesus? Eu conheço Jesus, eu vi ele ressuscitando mortos. Eu conheço Jesus, eu conheço Jesus, porque eu vi ele curando, eu vi coxos se levantando, eu vi demônios sendo expulsos, pessoas sendo libertas, cego vendo, eu vi ele fazendo isso. Talvez lá no fundo, né, Jesus queria dizer, eu vou te mostrar para você que não é somente você vai contar a história dos outros, mas vai contar a sua própria história, para dizer que o poder também foi manifestado na vida da sua família. Irmãos, para com essa coisa de nós queremos viver somente em função da história dos outros. Aqui nós podemos ver que nós só fomos ler do versículo em diante de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver que a história, ele começa a contar a história do testemunho de todos aqueles que viveram. E uma coisa que eu falei aqui um tempo atrás, vou repetir, a igreja, nós como cristãos, precisamos aprender a única coisa básica da vida cristã, fé. Ele não vai exigir nada de nós, a não ser que nós apenas simplesmente cremos nele. E você pode observar que existe essa conjunção. Eu sou muito ruim de gramática, irmãos, eu fiquei vários anos reprovado em português, né?
Então, mas eu sei que essa conjunção aqui, portanto, está ligando o capítulo 11 com o capítulo 12. Portanto, você que leu aí o capítulo 11, você que viu o testemunho de todos aqueles heróis da fé, daqueles homens que venceram, e olha que aqueles homens eram homens como nós, falhos. Quem era Abraão para você? Abraão, pastor, era um homem da fé, mas Abraão teve erros que talvez você não teve ainda, mas ele teve erros. Né? Vemos o caso de Davi, que foi um homem chamado segundo o coração de Deus, mas um homem a qual teve erros gravíssimos. Isso Deus não estava atrás, às vezes Deus não ocultou essas histórias ou esses fracassos, justamente para mostrar para mim e para você, que nós apenas precisamos crer numa única pessoa, que é Deus. Sem Ele não tem nada, como o pastor falou aqui inicialmente. Jesus, deve ser sempre a atração de todos os cultos. E aqui ele fala que temos que nos rodear, visto que temos que nos rodear com grandes testemunhas. Olhar para as pessoas, eles não apenas ouviram uma história, eles viveram uma história com Deus. É uma coisa que às vezes muitas pessoas gostam de ser grandes pregadores, ou grandes isso, ou grande aquilo, mas observe só, o Senhor me ungiu. Para quê? Para que nós queremos unção hoje? Para que nós pedimos unção? Para que você quer o poder de Deus na sua vida? Tudo isso deve ser questionado dentro de nós. Eu preciso entender para que eu vou utilizar. Observe que Jesus falou para os discípulos no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos: recebereis o poder que há de vir sobre vocês, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas o poder não era apenas para poder mostrar algo, era para poder viver algo. O poder que Deus quer derramar sobre a minha vida e a vida de todos nós aqui é para vivermos algo extraordinário de Deus nesta terra. Irmãos, muitas pessoas hoje querem ser pastores. Eu falo a verdade, eu não aconselho ninguém a entrar nessa, a não ser que você tenha chamado específico de Deus, né? Não é mesmo, pastor Roberto? Se não tiver o chamado, não entre nessa. É furada, meus irmãos. Você não vai aguentar a parada. Porque se você for chamado por Deus, Deus vai derramar o poder sobre a sua vida. E você vai testemunhar. Vai viver. Então vejamos aqui que a testemunhas é para poder se olhar para elas. Por exemplo, de uma vez que Moody, se não me falha a memória, diz a história, eu vou contar ela mais ou menos aqui, porque a gente não conhece a história profundamente, né? A gente vai contar a história de uma forma superficial aqui. Diz que Moody estava numa galeria, vendo nada mais do que Charles Spurgeon pregar. E aí olhou para aquele homem, naquela época Charles Spurgeon era um grande pregador, avivalista, um homem que Deus usava extraordinariamente. E Moody olha para ele e diz: olha, ele é um homem igual a mim. Um dia eu também estarei ali no lugar pregando da forma que ele prega. E assim foi. Quem conhece a história da igreja sabe quem foi Moody, grande avivalista. Então vejamos que Deus, ele faz isso. Ele não quer apenas que vivemos a história dos outros, quer que eu viver também a sua história. A história dos outros deve ser um incentivo para nós vivermos a nossa história. Eu me lembro uma vez que o meu primeiro pastor, isso é há 30 e poucos anos atrás, o saudoso pastor Raimundo Linhares, a gente ainda estava lá com nossos 20 anos de idade ainda, né? Quando eu me converti, eu tinha 20 anos de idade. Sentava lá no seu sofá, na sua sala, assim, meu Marcos, sentava lá e ele contava as suas histórias missionárias. E aquilo chamava a nossa atenção.
Eu ficava entusiasmado, meus irmãos, os jovens lá, ficavam sentados como os discípulos olhando o seu mestre falar, e ele falava assim: olha, um dia eu estava nas minhas viagens missionárias, eu dormia na praça, porque eu não tinha como chegar no local certo, eu tinha que dormir na praça, nos bancos da praça, para poder me descansar, para poder continuar mais tarde a minha viagem. E assim foi. Legal. Aí eu ouvi aquela história, assim, coisa bonita, né? Às vezes pessoas, como o pastor fala que isso é coisa bonita, dormir na praça, né? Mas vamos lá. Aí um dia, eu estava num lugar bem distante, isto é, fazia mais ou menos daqui até esse lugar, era mais ou menos 850 quilômetros de Itaguaí até esse local, chamava Teófilo Otoni. Alguém já falou em Teófilo Otoni? Longe para Dedéu, né? 400 quilômetros na divisa da Bahia. Longe para Dedéu. E aí eu estava lá, irmãos. Escuta aqui, eu estava lá. Era numa quinta-feira, 9 horas da manhã. E Deus chegou para mim e eu ouvi a voz dele, como eu estou ouvindo a voz dos irmãos. Disse: olha, levanta-se e vai embora para Itaguaí. Irmãos, eu tinha só R$3 no bolso. Como é que não dá para pagar passagem? Peguei minha mochilinha, fui lá, peguei, o senhor mandou, vamos embora. E fui obedecendo a ele. E eu obedeci. Irmãos, eu não vou contar a história toda, que é bem longa. Mas eu sei que eu fui fazendo os testes. Eu me lembro que nessa quinta-feira, eu chego numa cidade chamada Caratinga. Era já 6 horas da noite. Eu falei assim: agora não dá para mais pedir carona mais, né? Agora eu vou ter que arrumar um lugar para me dormir. Aí eu tinha uma igrejinha, sabe? Uma igreja bem no alto do morro, assim. Eu fui mas estou aqui mesmo, eu vou cultuar o Senhor, né? Não vou perder tempo, né? E aí fomos lá, o culto foi uma bênção, me apresentaram. O irmão Wagner aqui, lá de Itaguaí, Rio de Janeiro, lá que benção. Aí eu desci, quando eu desci, eu fiz uma oração. Olha só, vamos fazer um teste com Deus. Foi Deus que me tirou de lá? Foi Deus que mandou? Então vamos fazer um teste com o Senhor. Se o Senhor achar graça em mim, escute aqui, irmãos, eu orei assim: se o Senhor achar graça em mim, envie alguém para me repousar na sua casa. Mas se o Senhor achar que eu devo dormir em qualquer lugar desse aí, eu durmo, Senhor. Até no meio do mato eu durmo, não tem problema nenhum. Mas se o Senhor achou graça em mim, irmãos, eu fui fechar a boca, parecia um casal lá da igreja. Oh, paz, amada, paz, meu querido, tudo bem? O irmão é da onde? Eu sou assim. Aí comecei a contar a história toda. Aí ele parecia, aquele momento, eu queria já pagar a minha passagem para poder vir para Itaguaí, mas isso não é. Aí eu fui e conversamos. Ele olhou para a esposa dele e disse: o irmão quer hoje, quer dormir lá em casa hoje, irmãos? Sim, glória a Deus, que oração mais respondida, mais rápida, né? Dormi na casa dele, foi uma bênção. Aí eu dormi, conversamos, né? Aí chegou na sexta-feira, isso já na sexta-feira de manhã cedo, eu levantei, fui embora. Aí fui até um local chamado Muriaé. Se não conhece, eu já vou falar já. Quando chego em Muriaé, eu me lembrei que muitos anos atrás tinha um posto na subida de um morro, de uma serra, né? Aí eu falei assim: olha, eu vou até esse posto, porque lá chegando nesse posto, eu posso dormir lá nesse posto de gasolina lá. Aí eu fui comer um arroz com feijão com o dinheiro que eu tenho na mão, né? E ainda esse irmão ainda me deu uns R$2 ainda. Quando eu cheguei lá, meus amados irmãos, eu comi, eu não imaginava que o negócio era longe demais. Eu andei igual um cachorro louco, meu irmão. Se tu tem ideia, eu andei de 7h pouca da noite até quase meia-noite que eu cheguei nesse posto. Mas eu tenho ideia que o lugar era bem longe. E a hora que eu não parava, não, eu prossegui diante. Cheguei lá, tomei um pão com manteiga com café com leite, peguei meu paletó, dormi. Irmãos, que noite agradável. Dormi lá no chão do posto. No dia seguinte, peguei uma carona com fusquinha. Aí ele me deixou, aí o irmão foi usado por Deus. Disse: olha, você, irmãos, olha só, meu querido, você aqui, não tem aquele quebra-mola ali? Fica aquele quebra-mola ali, que ali todo mundo tem que parar, tem que reduzir o carro. De alguma forma, você vai, ó,
dedinho. Não é que Deus aconteceu isso mesmo? A primeira dedada que eu fiz, o carro parou. Aonde foi? Além Paraíba. Assim, caramba, meu Deus, Além Paraíba, eu estou quase no Rio. Estou chegando em casa. Né? Aí quando chega Além Paraíba, isso já no sábado, de manhã cedo, carona nada. E aí, Deus, aí foi assim, aí sentei em cima da minha mochilinha, da minha malinha, Senhor, o Senhor mandou sair de lá, eu saí. Já estou 2 dias na estrada. Dormi na casa do irmão, te agradeço por o Senhor, me deu aquela benção de dormir na casa do irmão. Dormi comigo não tem mistério, tu sabe disso. Agora, por favor, hoje eu quero ir embora para casa. Então, por favor, envie uma carona agora para eu ir embora para casa, que eu quero ir embora hoje. Hoje eu quero estar em Itaguaí. Foi acabar de falar, apareceu um Alfa Romeo. Acho que nem existe esse carro mais, né? Aí parou um Alfa Romeo. Perguntei, você vai para o Rio? Sim, vou para Niterói. Pensei comigo, não conhecia nada lá, sabe, irmão? Eu pensei, não, Niterói, eu solto na Avenida do Brasil, é bênção pura. De lá eu vou até a pé, eu ligo para alguém me pega, alguma coisa vai acontecer. Só que eu esqueci de um grande detalhe. O trajeto para ir para Niterói, iria passar o quê? Em Magé. Eu esqueci desse, eu não conhecia. E quando ele falou isso, eu falei assim, Jesus, e agora? Orando dentro de mim, o que eu faço agora, Deus? Estou sem dinheiro, não tenho dinheiro mais para pagar passagem, e como é que eu fazia? Aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, olha só, jovem, eu vou te deixar ali num ponto de Magé, aí você pega um ônibus, vai para Caxias, e Caxias você vai estar com aí tranquilamente. Eu falei assim, a ideia é ótima, só vou fazer isso, né? Irmãos, foi eu fechar para lá e tiro o dinheiro, está aqui para te ajudar a passagem. Irmãos, eu saí 9 e pouca da manhã de Teófilo Otoni. Cheguei no sábado, 10 e pouca da noite em Itaguaí. Então vejamos que às vezes nós ouvimos histórias e nós nunca imaginamos que também vamos passar e viver essas mesmas histórias. Parece ser loucura o que eu fiz? Não, eu não considero loucura. E se o caso fosse fazer de novo, eu até faria. Se o Senhor mandou, está mandado. Se o Senhor mandou fazer a obra e fazer algo para o reino de Deus, eu vou fazer. O fato de até mesmo estar aqui hoje, né, dirigindo esta igreja, né, debaixo da autoridade do pastor Mário Roberto, é porque Deus também direcionou tudo isso, porque nós não tínhamos nem ideia que nós estaríamos aqui. Eu entreguei uma igreja lá em Itaguaí, com 17 anos dirigindo ela, e pensei, agora eu vou ficar agora apenas coadjuvante, né, na igreja. Nada de ser mais protagonista mais, né? E acabou que Deus mudou a história. Estamos iniciando mais uma obra. Então, às vezes, irmãos, queira uma coisa, a gente fica muito em mercê de história dos outros. Quantas vezes você ouviu Deus fazer algo na família de alguém, na vida de alguém, mas você precisa entender que Deus também quer fazer isso na sua vida. O que ele diz aqui, olha, no versículo 2, no versículo, é claro que vamos continuar aqui no versículo 1 ainda, que eu dirá por vários testemunhas, e ele peça, agora, livremo-nos de todo peso e pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que um atleta tem que fazer? Para ele ser um grande atleta, ele tem que largar aquilo que pesa. Por exemplo, um atleta hoje sai na sua alimentação, é isso mesmo? O filé mignon, aquele final de semana, não vai poder comer mais a picanha, né? Esquece a picanha. Esquece tudo. Porque às vezes tem coisas que você vai ter que abnegar, renunciar, para que você possa atingir o propósito de Deus na sua vida.
Tem coisas que não tem como mediar, não tem como você revogar. Você tem que, no momento, aceitar, porque a proposta é essa. Deus não vai mudar a proposta, e nem propósito na minha vida e na vida de ninguém. Deus tem um propósito só, e é esse propósito que vai perdurar. Ou você aceita ele, e para aceitar, às vezes, alguns propósitos, você vai ter que negar algumas coisas na sua vida. E ele fala aqui, olha, você viu o testemunho? Presta atenção, porque Davi foi vencedor, porque Moisés foi vencedor, porque Abraão foi vencedor, porque Abel, porque isso, porque aquilo. Ele conta testemunhos, porque Daniel, ele conta de vários homens de Deus que a convenceram pela fé e tiveram que abnegar, renunciar ou deixar de lado aquilo que a qual pesava e não fazia que ele prosseguisse aquilo que Deus lhe propôs. Depois ele acrescenta: como fazer isso tudo? Agora temos que fazer o seguinte, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O nosso olhar deve ser Ele. Paulo disse lá em Filipenses: esqueço das coisas que para trás ficam e avanço das que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Existe algo proposto para você. O meu alvo, o nosso alvo tem que estar sobretudo em Jesus. Ele é o nosso alvo. Ele disse: eu sou o caminho. E quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade, ele disse: eu sou o modelo com que você tem que seguir, que você tem que viver. Só seguir o modelo de Jesus. Ele é o modelo, ele é o caminho. Então, seguindo o modelo dele, e Pedro, no capítulo 12, versículo 21, ele acrescenta, né? Para isso, vocês foram chamados, que Cristo padeceu por vós, deixando o exemplo, para que vocês venham seguir as suas pisadas. Então, temos uma proposta. Viver intermédio do testemunho de alguém. Na minha época, estava no auge, grandes pregadores. Alguns deles ainda estão em atividade, ainda, como José Gomes, né? Então, a atividade ainda prega, que é uma beleza, um homem de Deus. Naquela época estava Jim Swaggart. Alguém lembra dele? Homem. Estava no auge. E outros mais. Hidecaso da Kayama. Citando nomes aqui para que os irmãos tenham ideia. Que foram homens que foi os meus testemunhos, que me deram testemunho do que é pregar o Evangelho, que me fez amar a palavra de Deus. Irmãos, você tem uma ideia? O que era o Wagner antigamente? Ele era, ainda sou gago, né? Não vou dizer que não seja, que eu sou gago ainda. Ainda tenho dificuldade de expressar algumas palavras. Eu tenho que parar, eu tenho que ler muito para isso. Mas antes disso, era superiormente pior. Irmãos, para eu falar era uma dificuldade. Quer ver uma coisa que eu não falava direito? Era misericórdia. Irmãos, para falar misericórdia, eu tinha que entende agora? Não falava. Mas eu comecei a amar a palavra. Eu comecei a amar o que é a Bíblia. E isso fez com que até a minha linguagem, a minha dicção melhorasse. Então eu vejo que existe algo que Deus quer fazer. Quantas pessoas, me lembro uma vez que eu estava numa tragédia de situação, irmão, mas eu estava no caos. Eu conheci essa madame ainda. Muito ruim, mulher, muito ruim. Aí fui numa igreja. Aí eu fui lá, eu vou comprar minha mãe. Minha mãe, pode dizer que minha mãe foi uma mulher que me ajudou muito na hora mais difícil da minha vida. Aonde ela ia, para os cultos dela lá, ela me levava. Vamos atrás. Naquele dia eu ainda tinha, as pessoas me olhavam como grande pregador. Eu não acho que eu sou grande pregador, mas as pessoas me chamavam para pregar. Aí eu fui para essa igreja.
Mas eu estava tão angustiado que eu fiquei assim, hoje eu não vou pregar, hoje eu não quero um testemunho. Não, testemunho não, eu vou... E quando for falar, me dá oportunidade, eu vou dizer, eu estou alegre. Não tem essa mentira que está alegre, coisa nenhuma, né? Não é? Eu estou alegre, eu vou falar que estou alegre. E o culto foi rodando, sabe, irmão Silvio? O culto foi rodando, pastor Roberto. O culto foi rodando, eu estou lá. Não vou pregar, Jesus. Se ele falar assim, não vai quer pregar, eu falo assim, não. Eu vou ser rude ainda, eu falo assim, não. Se ele me perguntar, eu vou falar não. Só que o irmão não me perguntou, né? E está rodando o culto. Quando deu 8h30, eu olhei para o relógio e tem alguma coisa estranha aí. Esse irmão vai mandar eu pregar. Eu não quero pregar, Jesus, não quero pregar. Você pode ir de pé, irmão, dizia ele. Hoje, vamos ouvir, vamos orar, porque o nosso querido pregador hoje vai ser nosso querido irmão Wagner. Eu pensei, agora não tem como dizer não, né? Ah, Jesus, o que eu vou pregar? E eu peguei a Bíblia, o que eu vou pregar aqui? Irmãos, não sei o que deu, o Senhor me colocou no Salmo 116. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Foi a mensagem que eu li. E comecei a pregar. Pregar não, comecei a falar. Irmãos, sem querer, querendo, as palavras foram fluindo. Eu fui pregando e comecei a ficar meio animado. Não tem aquela que você prega, as pessoas te animam e começam a colocar palavra e você pregando, e eu comecei a entrar no mistério da pregação, e eu pregando aqui, eu olhava para o lado, olhava para o outro, de repente eu olhava para cá, não, sem eu perceber, sentia uma mão que tocava no meu rosto, eu sentia como estou sentindo a minha, que virava ela. E do meu lado direito tinha uma irmã chorando. E a voz veio de uma forma súbita dentro de mim e disse: eis aí a razão para você nunca pode parar de pregar. E eu prometi para Deus que naquele dia diante nunca mais eu iria rejeitar ou eu ia pregar quando me derem a oportunidade. Você está entendendo? Deus tem algo para nós, tem um propósito e não podemos fugir desse propósito. E essa carta aos Hebreus, ela tem uma história inusitada, porque diz a história que essa carta foi encontrada na rua, jogada no canto da rua. E pegaram essa carta, tanto que nem não se sabe quem exatamente ele escreveu a carta aos Hebreus. E nesse tempo, foi no ano 70 aproximadamente, quando Tiro, ele invade Jerusalém e devasta tudo, e tem uma grande perseguição ali, e muitos judeus morreram pela invasão do imperador Tito. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava vivendo massacrada pelos romanos. E agora vem esta carta para dizer assim: calma. Eu sei que vocês estão sofrendo, estão sendo perseguidos, mas uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês: olhe para o autor e consumador da fé de vocês. Olha para aqueles homens que também passaram pela mesma situação. Leia aí o capítulo 11, irmãos hebreus. Você vai ver que eles venceram, vocês também vão vencer. E aí ele termina a nossa mensagem no versículo 3. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se canse e nem desanime. Que coisa gloriosa. Olhe para ele. O desânimo, sabe por que muitas pessoas desanimam? Se cansam e desanimam? Porque perde a sua visão sobre Jesus. Mas se a nossa visão ficar focada em Jesus, podemos ter a certeza absoluta que não vamos nos cansar e nem desanimar. Ele abate, irmãos. Aqui ninguém aqui é super-homem.
Mas Paulo disse: abatidos, mas não destruídos. Paulo disse: somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. E que nessa noite possamos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém?